Oi, gente, tudo bem com vocês? Boa noite. Quinta-feira, hoje eu acertei o dia. Quinta-feira, 2 de abril. E tá tudo certo? O som tá bom? Vocês estão me vendo? Tá tudo ok? Quinta-feira, 2 de abril, e a gente vai tentar recuperar a live que tentamos fazer ontem com o governador do estado do Maranhão, Flávio Dino. Como vocês sabem, o Instagram ficou instável na noite de ontem, né? No mundo inteiro o Instagram caiu e nós interrompemos a conversa com o Flávio. Então eu vou incluir o Flávio na nossa conversa para a gente poder bater o papo com ele dentro do tempo que ele tem. Vocês sabem que a situação dos estados é muito complexa e o trabalho do governador é muito intenso. Então, tô vendo várias amigas, via Maria, via a minha blogueirinha do Fim do Mundo Amado. Agora eu vou desligar os comentários para adicionar o meu querido governador. Hoje o Instagram não vai ficar instável, né? Que ontem era muita gente de luta junto numa live. O Instagram caiu no mundo inteiro para impedir eu e o Flávio de conversar. Boa noite, Flávio. Olá, um prazer, Manu. Olá, um prazer, Manu. Todos vocês. É uma alegria conversar com o Flávio. As pessoas estavam muito ansiosas, Flávio, porque a gente faz a live no Instagram, depois coloca nas outras redes. Ficou todo mundo me perguntando onde estava a conversa contigo. Eu falei, a conversa vai ser amanhã. Foi transferida, fiquem tranquilos. Bem-vindo às minhas redes, eu fico muito feliz de conversar contigo. É um grande Sei prazer. que teus dias estão muito difíceis. Obrigado, Manu. Obrigado, Manu. Digo sempre com admiração e estima pelo que tu representa para todos nós. Com toda uma geração mas dizer que apesar das Foi deputada a primeira vez comigo. Tu tá tentando. Tá tentando me elogiar, mas a gente tá, ó. Não, eu sou dos 80, estava nascendo. Então eu aprendo muito contigo e te acompanho com muita atenção. É um prazer falar com você, todas as pessoas que você mobiliza e liderança em todo o Brasil. Muito obrigado. Flávio, eu sei que os teus dias estão muito intensos, né? A agenda dos governadores, ela tem sido uma agenda muito intensa, de superação de muitas dificuldades, de dificuldades que são as pré-existentes nos estados e no Brasil, associadas com uma posição de muito tensionamento, muito conflitiva do governo federal. Então, tem muitas pessoas que me fizeram perguntas sobre temas que estão assim vibrando, né, com relação a ti, então, sobre as tuas últimas manifestações, mas eu queria começar por um começo contigo, que é relacionado a qual Maranhão chegou o coronavírus, né? Por quê? Porque existe um certo ambiente de debate que afirma que nesse momento está dada uma contradição entre economia e saúde ou entre metas fiscais e o direito à vida. Mas, na realidade, o Brasil inteiro, no último período, vibrou, acompanhou, despertou atenção para a política do Maranhão, porque já no tempo passado, antes da chegada do coronavírus, o Maranhão se destacou pelo volume de investimento público, na contramão do que vinha acontecendo no Brasil. Então, moradia, escolas, projetos, meu pai hoje falava, não esquece de falar do sabonete de Babaçu, ou seja, projetos de transferência de renda para comunidades. Então, o Maranhão, no último período, se afirmou como um estado que acredita no papel do Estado, né, nos investimentos públicos. Isso faz diferença agora, nesse momento de enfrentamento da pandemia, já ser um Estado que acreditava que o investimento público e as políticas públicas garantidas pelo Estado são fundamentais para combater a desigualdade? Manuela, é muito importante ter a todos que estão nos acompanhando. E quando nós o governo aqui, só existiam leitos de UTI praticamente em São Luís. Ou seja, nós não tínhamos leitos de UTI nas outras regiões do Maranhão. Nós implantamos leitos de UTI em hospitais regionais, macro-regionais, que simplesmente não existiam. Então, hoje, quando você vê uma crise sanitária dessa dimensão,
nós estamos vendo a diferença que isto faz. Eu abri 8 grandes hospitais no Maranhão, no período assim, do auge da recessão, da crise econômica. Eu expandi os nossos gastos em saúde para que todos possam dividir conosco. O limite, quer dizer, o piso, a vinculação constitucional da saúde é 12%. Eu invisto em média 15%, ou seja, eu invisto acima daquilo que era obrigado a investir. De modo que isso vem desde antes, e agora isso está fazendo muita diferença. Então, eu acredito que, de fato, um modelo de governo baseado na conjugação de responsabilidade fiscal com responsabilidade social, longe de representar uma antinomia, uma contradição, é uma complementação imprescindível, porque, na verdade, você só tem responsabilidade fiscal e cuida da economia quando você coloca o Estado e as pessoas em primeiro lugar. E nós estamos vendo a importância disso agora nessa terrível crise, gigantesca crise, um desafio enorme que nós estamos atravessando. Se não houvesse essa rede hospitalar, a situação era ainda mais dramática. Graças a Deus nós conseguimos fazer esse investimento e esses hospitais estão funcionando. E é a base hoje da estrutura que nós estamos oferecendo de combate, prevenção e combate ao coronavírus no Maranhão. Flávio, um momento, né, um momento que requer muita unidade. Então, a gente debate há bastante tempo a necessidade de construção de uma frente ampla. Lamentavelmente, o que reuniu maiores condições para a construção da frente ampla foi a chegada trágica dessa pandemia no mundo e no Brasil. Mas isso, né, claro, resulta num grande nível de unidade entre os governadores, na maior parte dos prefeitos, né? Mas quando a gente coloca a lupa sobre o conjunto de políticas que os governos do Estado desempenham, a gente pode enxergar que persistem diferenças. Então, há uma grande unidade em torno do enfrentamento ao vírus, isso que é o central nesse momento no Brasil, mas existem os governos que têm uma mirada, um olhar mais atento para as populações mais vulneráveis e governos que agem menos, né, com as situações de rua, com os desempregados. Eu queria que tu falasse sobre duas questões. Primeiro, sobre quais as políticas que o governo do Maranhão adotou para garantir que o isolamento e que essas medidas possam ser adotadas pelos mais pobres, né? Já que o Maranhão é um estado que enfrenta uma desigualdade muito grande, tu tem lutado para melhorar o IDH do estado, mas tu não fez mágica em 5 anos de governo. E a segunda questão, todo mundo sempre me fala de ti como um dos maiores quadros ou o maior quadro da esquerda do nosso país. E eu queria que tu, então, conseguisse projetar quais as políticas que nós poderíamos adotar nacionalmente e que têm feito falta para os estados, porque o Pacto Federativo Brasileiro também não permite que vocês façam mágica, né? Então, tu tem esse olhar atento para os mais vulneráveis, eu quero que tu fale sobre o que tu fizeste, mas tu não é mágico. Alguém me perguntava hoje, o Flávio tem condições de botar um navio no porto e mandar na China buscar equipamento? Bom, com o Pacto Federativo Brasileiro é dificílimo que se consiga reunir condições para os estados terem essa autonomia financeira, né? Então, quais são as ações, o que tu prospecta de importante que seja feito, quais devem ser as nossas lutas, além do pagamento imediato da renda básica emergencial? Eu começo exatamente por aí, Manu. Eu acho que nós temos que hierarquizar as tarefas, porque são muitas e realmente de larga dimensão, olhando exatamente o que é urgente, urgentíssimo. E não há dúvida que a questão, veja só, não apenas social, mas também econômica e democrática, mais importante de todas é a renda básica emergencial, na medida que ela funciona conjunturalmente como uma espécie de premissa, na medida em que ela é a resposta civilizacional ao eventual desespero legítimo dos mais pobres. Não existem 2 caminhos, só existe esse no momento. Por isso, é muito importante, nessa conjuntura, com muita ênfase, nós destacarmos que a renda básica é fundamental, como nós sabemos, para os desempregados informais, autônomos, etc., mas ela é imprescindível para micro e pequenas empresas também, para a manutenção mínima da atividade econômica nessa rede de comércio e serviços, e é importante também para evitar um caos social que pode levar, inclusive, à instabilidade democrática, instabilidade institucional muito profunda. O presidente da República é totalmente irresponsável, porque ele, na verdade, aparentemente faz uma aposta
política em direção ao caos. Eu não sei qual o nível de consciência que ele tem na linguagem do direito penal, eu não sei se é dolo ou culpa, imperícia, imprudência e negligência. Talvez seja a soma de tudo junto. O certo é que ele caminha nessa direção. E a renda básica, portanto, é a tarefa principal. Mais adiante, como você propõe como reflexão, nós precisamos destacar que o coronavírus representa também o funeral da escola de Chicago e de suas ilusões tardias com esse ultraliberalismo anacrônico e fracassado. Ou seja, o Estado não deve ser visto apenas agora como uma espécie de boia de salvação que, tão logo passada a intempérie, a borrasca, o tsunami, você descarta. Pelo contrário, nós temos que compreender que a crise do coronavírus mostra que nós temos razão do ponto de vista histórico ao defender o SUS, por exemplo, ao defender a imprescindibilidade da presença do Estado como organizador dos investimentos privados. Não é que o Estado vai substituir o setor privado, mas só existe setor privado forte, organizado, num país como o nosso, e, na verdade, praticamente todos os países do mundo, no momento que você tem o setor público puxando e liderando os investimentos. Então, após a renda básica, eu colocaria na mesa, como ponto principal da agenda, ciclo de investimento público, usar os fundos públicos disponíveis, e aqui eu me refiro aos bancos, aos fundos constitucionais, ao FGTS, ao PASEP, ao FAT, mesmo as reservas internacionais, a capacidade de emissão de moeda, a capacidade de emissão de títulos da dívida pública, ou seja, fazer uma cesta de fontes que consigam levar a investimentos públicos maciços e, com isso, conseguir alavancar um novo ciclo de crescimento. Modestamente, Manu, é o que nós temos procurado, com muita dificuldade, como você mencionou, fazer em nível subnacional. Nós vimos isso no caso, por exemplo, do conjunto dos governadores do Nordeste. Praticamente todos nós vencemos as eleições em 14 e em 18, ou seja, o caminho que nós representamos, no meio de uma conjuntura árida, foi sufragado das urnas. Você, como nossa candidata a vice-presidente da República, e o Haddad, na época, nosso candidato a presidente, vencemos em todos os estados, vencemos aqui por quê? Claro, mérito de vocês, obviamente, mérito da liderança do Lula, enfim, mas também mérito dos governadores que, no meio de uma conjuntura adversa, mantivemos esse rumo de investimento público, de fazer obra, de abrir escola, de investir em saúde, coisas que eram condenadas. Eu vi o tempo inteiro que isso ia levar ao descontrole e ao caos fiscal, e não levou. Nós, pelo contrário, no meio dessa confusão, conseguimos manter o Estado funcionando, de pé. Então, modestamente, como disse, é claro que a nossa esfera de competências é uma esfera local, mas isso mostra que é possível. Se nós, aqui no Maranhão, com todos os limites que o Brasil inteiro conhece, conseguimos fazer, claro que o Brasil consegue. Agora, é preciso querer fazer. Essa que é a grande diferença. Sempre quando falam de ti, eu falo isso que o Flávio governou, no primeiro momento, contra o Temer, né? Que era o braço direito de Sarney. Então, isso tudo foi feito sem nenhum suporte, ou sem nenhuma vontade dos governos federais que desse certo. Tu falaste do presidente, Flávio, nós dois fomos colegas dele, né? Então talvez isso facilite um pouco a compreensão sobre a maneira como ele age, porque algumas pessoas acham que, enfim, tem uma visão dele muito relacionada ao que foi o processo eleitoral de 2018 e não mais longeva. Eu, quando observo as manifestações dele, né, vejo de manhã ele reúne com os governadores, à noite se pronuncia contra os governadores, distribui fake news. Agora ele acabou de chamar vocês de medrosinhos, eu não sei se tu assistisse a última declaração dele, foi isso, vocês têm medinho do vírus, né? Então, quer dizer, essas declarações que parecem infantilidades, eu, às vezes, especulo, né? Acho que essa é a palavra mais adequada, com que cenários ele está trabalhando. Então, de um lado, talvez ele jogue com a hiperresponsabilidade de vocês, né? Tentando fazer com que a responsabilidade por salvar as vidas, ou seja, a manutenção do isolamento, um conjunto, recaia sobre vocês e sobre ele recaia apenas o debate econômico, como se existisse, de fato, uma contradição entre manter a vida, ou garantir a vida, e garantir a perspectiva de geração de emprego e de renda. Agora mesmo, essa medida quase sádica, né, de não liberar o recurso da renda básica emergencial,
E eu fico observando, e é isso que eu quero te perguntar, sempre que nós tratamos os números da pandemia no mundo, nós tratamos só desde o ponto de vista sanitário, porque os países que nos referenciam são países muito mais desenvolvidos e menos desiguais que o Brasil, né? Nunca é levada em conta a situação social, né? Então se diz, colapsou o sistema italiano, tem mais de 10 mil mortos, o espanhol caminha pelo mesmo caminho, mas a desigualdade brasileira é de 36 por 1, a espanhola é de 14, ou seja, menos da metade a desigualdade. Então, tu falaste, né, como conseguir, ou quais os caminhos, as pessoas pediram para eu te perguntar sobre o teu pronunciamento de hoje de manhã, ou a fala que tu tivesse com um jornalista, acho que da revista Época, sobre o governo central, como garantir a estabilidade democrática do Brasil diante do que nós já temos de crise e que se desenha ainda mais grave diante da ausência de políticas que respondam ao drama econômico do povo brasileiro. É muito importante sublinhar que, de fato, o Bolsonaro não quer o fim da confrontação. E, pelo contrário, como você mencionou, nós que o conhecemos de longas datas, sabemos que ele se alimenta disto. Se alimenta não só politicamente, como aparentemente até por uma espécie de patologia mesmo. Ele precisa desse ambiente, talvez para se sentir importante, talvez seja um problema de baixa autoestima, sei lá exatamente o que é. O certo é que ele tem que sempre estar tentando chamar a atenção pelo bizarro, pelo inusitado, pelo esdrúxulo, como essa atitude em relação ao coronavírus. E é curioso, ele o tempo todo agrediu os governadores, quando ele não adota de modo coerente o que ele cobra de nós. O que ele diz hoje contra os governadores? Que nós paramos a economia do país. Primeiro ponto, a economia já estava parada desde antes. O crescimento do PIB de 2019 mostra isso. O descontrole cambial antecede ao coronavírus. As dificuldades objetivas de alavancagem de investimentos, tudo isso já estava posto desde a conjuntura do ano passado. Depois ele diz agora, bom, não há justificativa para lockdown, quarentena, o nome que queiram dar. Muito bem, as dificuldades hoje das empresas não derivam dos decretos dos governadores, derivam exatamente da paralisação das cadeias produtivas em nível global. Indústrias estão parando não porque os governadores mandaram parar. Nenhum governador mandou parar avião. E os aviões pararam porque não tem passageiro. Então, tudo isso é falacioso, é tristemente falacioso, é tristemente mentiroso. E quando ele diz, nesses torneios que ele gosta, de suposta coragem, por que ele não assina uma medida provisória, um decreto mandando abrir o comércio? Se ele diz que tem que fazer, por que ele não faz? Ele quer que os governadores façam, que os prefeitos façam. E por que ele não faz? Eu tenho cobrado isto o tempo todo, para mostrar o quanto, na verdade, é um teatro para apenas atrair atenção e buscar confrontação o tempo inteiro. Por isso é que hoje, Manuela, quando acabamos uma reunião do Conselho da Amazônia, do qual eu faço parte, como os demais estados da Amazônia, porque o Maranhão é um pouco Nordeste, um pouco Amazônia, eu fui perguntado como foi a reunião. Ele disse, olha, o vice-presidente da República foi técnico, foi educado e dialogou com os governadores. Eu me senti temporariamente vivendo em outro país, porque não é isso que a gente vê da conduta do chefe de Estado. E ele me perguntou, e eu respondi, ele perguntou, você acha que o país estaria melhor com o Mourão do que com o Bolsonaro? Eu disse, claro que o Mourão não é do meu campo político e ideológico. É óbvio que não. A visão agora mesmo sobre o golpe de 64, eu mesmo, como você sublinhou, inclusive, nas suas redes, é profundamente diferente. Mas, pelo menos, ele, na minha visão, demonstra ter mais noção das regras do jogo institucional e prezar pelas regras. E foi por isso que eu disse, eu sei que sempre na esquerda tem gente que acha, não, está defendendo o Mourão. Não é isso, eu só estou dizendo que do ponto de vista da relação institucional de governos estaduais com o governo federal, sem dúvida, é mais fácil lidar com o Mourão do que com o Bolsonaro. O Bolsonaro, nesse aspecto, infelizmente, é um caso perdido, terrivelmente
Essa é a constatação que eu faço. Eu observei a tua fala nesse sentido, né? Quer dizer, a fragilidade com que o governo central, num país que é importante sempre frisar, né, Flávio? Porque tu governas o Maranhão, mas o Pacto Federativo Brasileiro faz com que a maior parte dos recursos esteja centralizado em Brasília. Então, quer dizer, essa manutenção de ambiente eleitoral, né, com o uso das mesmas práticas, inclusive, então, disseminação de notícias falsas, desestabilizando governos num momento em que a unidade não se dá mais em torno apenas de questões ideológicas, né? Mas se dá em torno de um combate a um inimigo, esse sim externo, violento, né? Que é um vírus que atinge a todos e que chega num país já muito empobrecido. Eu queria, Flávio, eu sei que tu tem o teu tempo, eu sempre fico aflita com quem tem compromisso, porque eu sou muito disciplinada, né? Eu não gosto de fazer com que os outros não sejam. Mas eu queria só terminar a nossa conversa contigo prospectando um pouco qual é, ou como pode se dar a luta do povo brasileiro nesse momento e imaginando um pouco do nosso futuro, né? A gente defende há muito tempo a construção de uma frente ampla. Ela hoje se dá num nível ainda mais amplo do que nós, há 20 dias atrás, imaginávamos. Como as pessoas têm essa ansiedade grande, né? Porque depositam em ti muita esperança com relação à articulação desta frente, das nossas batalhas políticas, eu queria que tu falasse um pouco disso mesmo. Qual é o nosso rumo, qual é o caminho, o que fazer? Perguntaria um carequinha. Eu acho, Manu, que nós todos temos a imensa responsabilidade de continuar aquilo que, heroicamente, os nossos parlamentares têm feito na Câmara e no Senado. Às vezes, nós da esquerda, do campo progressista, somos muito rigorosos conosco mesmos. Isso tem um lado positivo, que é sempre buscar aprimorar a nossa atuação. Mas, por outro lado, nós não podemos transformar isso num desconhecimento de méritos. Méritos que, no caso, nossos parlamentares têm, que, na prática, já estão fazendo frente ampla desde o ano passado. Então, estão fazendo redução de danos. Por exemplo, o trabalho que foi feito em torno daquele equivocadíssimo pacote, entre aspas, do Moro, time do Sérgio Moro. O que o Orlando fez, o Freixo fez com outros parlamentares, muitos parlamentares, Paulinho Teixeira, a Margarete, o Coelho, fizeram um trabalho notável de redução de danos, de conquistas mesmo, de vitórias. De impedir que as pessoas fossem mortas, né, inclusive. Claro. Então, eu acho que é mais ou menos por aí. Eu acho que esse papel de resistência dos nossos parlamentares, a luta social, a luta sindical, a luta da juventude, dos estudantes, em torno da causa da educação, deve ensinar muito as lideranças políticas. E acho que, finalmente, essa dificuldade extrema que nós estamos atravessando, sobretudo os mais pobres, como você sublinha, fizeram com que se formasse um ambiente para que a gente compreenda que as arestas não podem ser eternas e nós não podemos nos pautar por fotos de conjunturas. Nós somos atores que acreditamos na mudança. A única lei eterna é a lei da eterna mudança. A única lei eterna é a lei da eterna mudança. Então, nós acreditamos que as coisas mudam. Então, não dá para fazer política imaginando assim, não, fulano de tal, no dia tal, cometeu um gesto equivocado. E por isso mesmo eu nunca mais converso com ele. Então, isso é inviável, mesmo na nossa vida pessoal. As coisas não são assim nas nossas famílias, não são assim nas nossas vidas pessoais e não podem ser assim na política. Então, eu fiquei muito feliz de, junto contigo e outros líderes importantes, assinar aquele manifesto, que foi o primeiro documento desde 2018 em que você congregou lideranças variadas de vários partidos, até sem partido, inclusive, em torno de uma certa visão, um plano emergencial, que é apresentado à nação nessa hora de desesperança, às vezes até de desespero, e, ao mesmo tempo, o retrato da união, o retrato da perspectiva do diálogo. Isso é o mais importante. Frente ampla não se traduz necessariamente em aliança eleitoral. E essa confusão eu enfrentei muito duramente há alguns meses. Porque diziam que eu queria apoiar A, B, C, fazer chapa com não sei quem. Eu nunca pensei nisso. Na verdade, o que eu estava pensando é nisso que nós estamos verificando. As condições institucionais, econômicas e sociais do Brasil se deteriorando
e o povo precisando de referências. Então, esse é o nosso dever. Então, a gente não pode ficar com sentimentos pessoais, com orgulhos e feridos, enfim, mágoas, que estejam por cima das necessidades objetivas da nação. Então, eu acho que essa conjuntura terrível serviu para criar uma espécie de um catalisador daquilo que já vinha ocorrendo. Então, eu acredito que, taticamente, nessa conjuntura agora de 2020, que a gente tem que enfrentar e vencer o coronavírus, unir todo mundo em torno dessa causa, todo mundo que queira somar do ponto de vista institucional, a gente tem que somar, porque é a saúde das pessoas, é a vida das pessoas. Então, a gente tem que ter muita seriedade em relação a isso. Não me importa as posições políticas, ideológicas, todo mundo que queira a sério enfrentar essa temática do coronavírus, eu dialogo. Infelizmente, o presidente da República, nesse momento, não se insere neste conjunto de pessoas que agem com seriedade diante do desafio. Mas há pessoas do governo federal com os quais nós dialogamos, e esse é o certo. Agora, isso não é frente política. No nosso campo progressista, nacional, popular, aí é fazer essa frente que transcenda a esquerda para a gente poder influenciar no rumo das coisas. Nós não somos... Como fizemos na renda básica emergencial, né? Claro, quer dizer, claro. A unidade para pautar e mais ampla e a unidade entre nós para fazer com que o valor fosse mais elevado, né? Exato. Então, porque nós não somos apenas... tem uma frase do velho Marx na tese sobre Feuerbach que eu gosto muito, todo mundo conhece. Os filósofos até aqui se limitaram a interpretar o mundo, cabe nos transformá-lo. Então, eu acho que é mais ou menos por aí. Nós não somos apenas intérpretes de uma metafísica, de uma narrativa metafísica sobre o Brasil. Nós somos construtores dessa realidade objetiva, concreta, situação concreta, análise concreta, situação concreta. Nesta situação concreta, a frente ampla é imprescindível para que a gente possa concretizar nossas ideias, transformá-las em vitórias, como nós tivemos, como você acaba de mencionar. Então, esse é o nosso caminho principal. A aliança eleitoral, minha gente, tem tempo e hora, está muito longe, mas muito longe mesmo, dramaticamente longe, porque hoje a gente vive um dia de cada vez. Hoje, assim, eu não consigo nem traduzir em palavras para as pessoas que estão nos acompanhando o quão é difícil gerir um pedaço da política pública no estado ou no município no meio dessa conjuntura. É aquilo que você diz, cadê a máscara, cadê o respirador, cadê o EPI do profissional de saúde, enfim, faz ou não faz. Cadê o álcool gel? O álcool gel. Então, é um drama diário. Administrar leitos, se tem leitos, se não tem, no caso de um estado de 7 milhões de pessoas. Então, é um esforço gigantesco. Então, é claro que a aliança eleitoral não é a hora realmente de tratar, mas eu acho que nós avançamos muito. Eu digo nosso campo político. No meio do terrível drama que o Brasil vive, e que eu gostaria, obviamente, que não vivesse, acho que o nosso campo avançou, amadureceu, avançou. Acho que esse manifesto que foi subscrito, lançado, é muito positivo, reuniões. Eu acho que esse é o principal. E lá na frente a gente vê sobre eleição. Realmente não é a hora. O importante agora é a gente manter a unidade entre nós e dialogar com a população, como nós temos feito, mostrar que a gente tem seriedade, coerência e ideias, propostas, né, para o Brasil sair disso. Ou seja, não é só resistência, não é só retrospecção, é prospecção também. Não é um discurso retrospectivo, é prospectivo. E acho que essa crise tem mostrado que nós, governantes e os nossos líderes políticos, têm tido uma atitude muito séria e muito eficiente, muito responsável. E eu acho que esse é um patrimônio da nação brasileira que a gente deve sempre celebrar, reafirmar, para que a gente possa, depois dessa terrível, tenebrosa página da história brasileira, com a crise sanitária, conjugada com uma crise econômica e social, a gente possa, sobrevivendo, e eu tenho certeza que vamos sobreviver, aí sim, fazer a luta política em outros termos mais adiante. Flávio, ontem, quando a gente publicou o convite para participar da live contigo, uma menina escreveu que tu tinhas devolvido para ela o orgulho de ser maranhense, né? E eu achei bonito
pensar como a política pode significar também elementos positivos para as pessoas, né? Como que botar a política no centro, a política social, o olhar atento do Estado nas pessoas pode devolver sonhos, esperança. É muito difícil ver isso hoje em dia. Então, eu queria terminar te agradecendo muito, porque tu devolveste o orgulho para ela de ser maranhense e me chamou a atenção a força dessa frase, mas tu também, nesse tempo difícil, agora e no período recente todo, né, não só no coronavírus, tu tens também inspirado muitos homens e muitas mulheres do Brasil inteiro a manter a cabeça erguida, né? É muito bom ver um dos nossos governando o Maranhão, quando a gente olha aqui de baixo do sul, lá em cima, né, lá naquele norte e nordeste em que está o Maranhão, lá em São Luís, no Palácio dos Leões, nos dando caminhos, nos dando luzes no meio da escuridão. Então, obrigada por hoje, mas obrigada por todo o último ciclo de esperança. Obrigado, Manu. É um prazer te ouvir, continuo te acompanhando. E, se Deus quiser, dando tudo certo, que vai dar, em breve eu estou em Porto Alegre, que a gente tem um desafio mais adiante. E eu adoro fazer campanha eleitoral. Principalmente quando não é pra gente, né? Prazer, até mais. Um beijo. Boa noite, Flávio. Obrigada, boa sorte no trabalho no Maranhão. Eu quero agradecer a todos vocês a solidariedade, o apoio. Tem sido duro, difícil, mas eu tenho sempre muita confiança e muita fé. Obrigado, viu? Um abração. Tchau. Obrigada, fica com Deus. Boa noite. Então, vocês ouviram meu querido amigo Flávio Dino. Como vocês sabem, vai ficar 24 horas no ar aqui, depois a gente coloca em todas as outras plataformas, né? No YouTube, no Facebook e mesmo aqui no Instagram. Amanhã, às 6 da tarde, eu converso com Eduardo Moreira, que também vocês conhecem, sobre economia e Covid-19. Um beijo, boa noite para vocês.